Boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso conteúdo de geografia, o tempo e a temperatura atmosférica, da página 192, 193, 194, 195 e 196, tá? Então, vamos lá, abra aí. 192. Podemos? Chamamos de atmosfera a camada de ar que envolve a superfície terrestre. Ela é dividida em outras camadas, onde podemos encontrar fatores que influenciam na variação do tempo e da temperatura atmosférica, como, por exemplo, a altitude, a umidade e o nível de radiação solar. O tempo atmosférico refere-se ao comportamento ou estado momentâneo da atmosfera. Isso porque ele pode apresentar diversas mudanças a qualquer instante em algum local do planeta. Dessa forma, podemos interpretá-lo a partir de algumas características, como frio, quente, úmido, seco, limpo, tempestuoso e nublado. Chamamos de temperatura atmosférica as medições encontradas em diferentes partes da atmosfera terrestre. Essas temperaturas são verificadas através do uso de termômetros e podem ser caracterizadas como quente e fria, dependendo das medições indicadas. Aqui a gente pode observar que quando nós temos um tempo ensolarado, certamente a gente vai estar, a nossa temperatura vai estar alta e a gente vai sentir muito calor. Nos dias como os de hoje, né, porque a gente já entrou no inverno, as temperaturas são amenas e às vezes a gente sente mais frio. Às vezes chove, né, às vezes dá trovoada, relâmpagos, raios, tudo mediante a temperatura atmosférica, tá bom? De modo geral, o tempo e a temperatura exercem influências importantes sobre a vida das pessoas, pois são elementos que indicam a ocorrência de dias ensolarados, chuvosos ou de tempestades. Em alguns casos, essas indicações podem prevenir situações de riscos, como no caso de ocorrências de tempestades. Aqui no nosso estado, em algumas comunidades, eles têm um soar de um sino que avisa quando vem tempestades fortes e que para as pessoas se prepararem que podem ter deslizamentos de terra, tá? Que avisam as pessoas de possíveis tragédias que possam acontecer por conta do clima, do tempo, da chuva, tá? Conhecendo as variações do tempo e da temperatura. Ensolarado. O tempo é considerado ensolarado quando ele apresenta sol forte, iluminando a superfície terrestre. Nesses momentos, quase não se existem nuvens no céu, podendo ser registradas temperaturas quentes e às vezes muito quentes. Chuvoso. O tempo chuvoso é caracterizado pelos dias em que há a presença de chuva. Às vezes, ele pode ocorrer após dias de muito sol ou durante o período do inverno. O volume de água da chuva irá variar ao longo do ano. Nesse caso, podemos identificar temperaturas frias e às vezes também muito frias. Nublado. O tempo nublado é aquele que apresenta muitas nuvens de cor acinzentada no céu. Essas nuvens impedem total ou parcial a passagem do sol. Esse tipo de variação do tempo ocorre normalmente antes do período chuvoso e tem como características temperaturas mais frescas ou frias. Quem já viu o céu cinza carregado de nuvens pesadas? Geralmente quando está nublado, tá bom? Ventania. O tempo de ventania é caracterizado pela presença de ventos fortes, como foi
essa madrugada. Teve muitos ventos na cidade do Rio de Janeiro e vocês podem ter, de repente, se vocês assistiram com o papai e com a mamãe o jornal, tanto o RJ de manhã quanto agora, quanto à noite, vocês vão poder ver que no Rio de Janeiro ventou muito, tá? Que podem ser um indício de um começo de tempo chuvoso. Nesse caso, podemos registrar temperaturas quentes ou frias, dependendo da época do ano. Neve. Esse tipo de variação do tempo não é muito comum no Brasil, pois ocorre em locais onde há temperaturas muito frias. Nesse caso, a temperatura é tão baixa que ocorre a precipitação de flocos de gelo. Aqui no Brasil, só no sul é que as pessoas conseguem ver alguma coisa, mas no nosso país não é muito de costume nevar, tá? Lá no sul é que a gente vê alguma coisa relacionada à neve, às vezes a geada, mas não é normal porque o nosso país é um país tropical, tá bom? Observe a imagem abaixo e depois responda. A imagem faz uma referência engraçada. E qual o tipo de variação de tempo? Ventania? Nevando? Chuvoso ou nublado? Ventania, né? É como se a criança estivesse sendo carregada pelo vento. Você sabia que já nevou no Rio de Janeiro? A presença de neve no Rio de Janeiro é algo bem raro, mas em Itatiaia, área de grande altitude, já foi registrada a presença de neve no ano de 1985. Foi a mais intensa. O clima chegou a 15 graus, tá bom? Agora vocês vão fazer aqui os exercícios da 95 e 96 e a tia volta amanhã para fazer a correção, tá bom? Beijo.